O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi indicado pelo PSB como vice-presidente na chapa de Lula nas eleições deste ano. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o cientista político e sociólogo Antônio Lavareda. Lavareda, bom dia, bem-vindo à CNN. Bom dia, Daniel. Bom dia, espectadores da CNN. Bom dia, Nicola. Lavareda, traçando um cenário já com a indicação de Alckmin formalizada para a chapa com Lula e também sobre as expectativas de crescimento de voto. O senhor avalia que há uma possibilidade, há uma margem para que Lula consiga avançar nos votos, dado que eles vão dividir essa caravana? Lula deve ir para o Nordeste, para o Norte e Alckmin deve concentrar as suas viagens para o Sul e Sudeste. Há margem para crescer? Daniel, respondendo objetivamente a sua questão, eu diria que há margem, né? Mas o principal significado da inclusão do ex-governador Geraldo Alckmin na chapa de Lula é simbólico, ou seja, Lula, quando convida, o PT, quando convida Geraldo Alckmin, convida para produzir esse simbolismo de aproximação, de tentativa de união de uma porção expressiva do Brasil, porque os dois, Lula e Alckmin, protagonizaram anos atrás, em 2006, a eleição mais polarizada e, do ponto de vista da distribuição dos votos, da história da nova República. Os dois candidatos, para você ter uma ideia, tiveram juntos 91% dos votos, né, dos votos válidos naquela eleição. Então, o significado é basicamente complementaridade. Agora, óbvio que pode produzir também votos, se nós levarmos em conta, por exemplo, que Geraldo Alckmin, até as últimas pesquisas onde tinha seu nome incluído na disputa pelo governo de São Paulo, ele liderava com cerca de 30% dos votos. Então, respondendo, pode sim trazer votos, né, um percentual que eventualmente ajude até Lula a ganhar a disputa num hipotético num cenário de primeiro turno, mas o principal significado é simbólico. E, Lavareda, a gente teve nessa semana a divulgação de uma nova pesquisa do IPESP, né, e que foi a primeira pesquisa feita sem o nome do ex-juiz Sérgio Moro. De que forma essa saída, então, de Moro afeta os outros candidatos? Como que esses votos que iriam para ele foram realocados? Olha, foi um autêntico presente, a saída de Moro foi um autêntico presente para o presidente Jair Bolsonaro. Não só porque ele leva 4 pontos percentuais e deu um jump, deu um salto nas suas intenções de voto, chegando, segundo o mesmo instituto, a 30% dos votos das intenções de voto nesse momento, mas também porque a saída de Sérgio Moro retira da campanha um elemento, digamos, incômodo para o atual presidente, para Jair Bolsonaro, que era um candidato, esse elemento incômodo, era um candidato que simboliza, ou simbolizava até há pouco, a Lava Jato, e trazendo para a campanha eleitoral eventuais contradições, movimentos discrepantes do presidente Bolsonaro em relação à preservação dessa operação, que ele tanto mencionou, que ele tanto citou na campanha de 2018. Nesta semana a gente acompanhou uma retomada da pauta de costumes na campanha eleitoral, apesar de os pré-candidatos dizerem que não é o momento para se debater pautas tão polêmicas como o aborto citado pelo ex-presidente Lula. No entanto, é um assunto que podemos esperar no debate eleitoral, principalmente da parte do presidente Jair Bolsonaro e esse eleitorado mais conservador? Com certeza, né? Com certeza isso vai ser cultivado, ou seja, vai ser mencionado, vai ser explorado pela campanha do presidente Bolsonaro na tentativa de recuperar o máximo possível, a maior porção possível do eleitorado conservador que sufragou seu nome no segundo turno de 2018. Lembrando que foram 55% dos votos válidos e aí tem uma fatia considerável desse eleitorado conservador. Conservador do ponto de vista, sobretudo, de costumes, de valores. Então, essa pauta que, aliás, frequenta as eleições brasileiras desde 2010, inevitavelmente vai comparecer, ainda que os candidatos
tentem evitá-la, como o ex-presidente Lula, que a mencionou, abordou no primeiro momento para rapidamente, no dia seguinte, voltar atrás e, de certa forma, desdizer o que afirmou na véspera, mas essa pauta vai voltar. Vai voltar porque tem esse propósito estratégico do ponto de vista da campanha do presidente Bolsonaro. E essas recentes declarações do ex-presidente Lula, Lavareda, até como o Dani citou, né, essa questão do aborto, mas teve também ele falando que iria tirar ali muitos militares do governo. Essas falas devem prejudicá-lo, principalmente naquela parte do debate. A gente viu também que muitas pessoas criticaram essa fala do aborto. Como que você avalia esse discurso que tem sido adotado aí nos últimos dias pelo ex-presidente Lula? Olha, primeiro é importante a gente registrar que ele, como eu disse, ele afirmou e depois desdisse o que havia mencionado. Então, isso mostra que ele próprio e a sua campanha notaram, não é, acusaram o golpe, ou seja, o equívoco dessa abordagem nesse momento e da forma como foi feito. Então, é importante que a campanha eleitoral, né, ela enverede, ela enfrente os grandes problemas do país. Por exemplo, o Brasil hoje vive às voltas com uma situação difícil do ponto de vista econômico. Nós temos, e não tínhamos há muito tempo, uma inflação em torno de 2 dígitos, nós temos taxa de juros também de 2 dígitos e nós temos um desemprego também na casa dos 2 dígitos. Seria muito importante que os candidatos focassem nessa área que é a principal demanda e, obviamente, a principal expectativa dos eleitores com relação ao desenvolvimento desta campanha eleitoral. Lavareda, nesta semana também tivemos uma data para a chamada terceira via anunciar um nome único para concorrer às eleições presidenciais. Eu queria o seu olhar sobre a questão específica do PSDB com relação a João Dória e Eduardo Leite. Como que o senhor avalia que vai haver essa definição? Leite já disse, inclusive aqui para o Live CNN Brasil, que não vai para a Justiça disputar o nome do partido para concorrer às eleições deste ano. Como que a política pode acabar definindo um nome, seja de Leite, seja de Dória, que venceu as prévias? Olha, Daniel, já está ficando tarde, de certa forma, para o lançamento desse candidato ou dessa candidata da autodenominada terceira via. Está ficando tarde, mas nessa perspectiva, antes tarde do que nunca. Então, essa concertação, essa articulação política para a indicação de um nome único que diminua a pulverização dessas intenções de voto, que sublinhemos, já são reduzidas ou ainda são reduzidas nessa etapa da campanha, é super importante. Eduardo Leite, Simone Tebet, João Dória são nomes que eventualmente capazes ou disponíveis para a unificação do campo que se autodenominou terceira via. Nós precisamos ver se essa articulação política será, não é, seguida, sequenciada pela opção dos eleitores, porque não é suficiente a articulação, não é suficiente a unificação pela política desse campo. A fragmentação só vai ser vencida de fato se o eleitorado se adequar a essa nova oferta, a oferta que virá do campo político. Então, como eu disse, está ficando tarde, mas ainda é tempo para que esses partidos que se autodenominam partidos do centro democrático, que na verdade são partidos de centro-direita, não é mais com essa qualificação de centro democrático, para que esses partidos unifiquem a sua oferta eleitoral e nós possamos assistir algum candidato ou uma candidata de fato competitiva, porque até o momento nós temos 2 candidatos bipolarizando o cenário das intenções de voto e um terceiro candidato, Ciro Gomes, que não é desse mesmo campo de centro-direita, é um candidato de centro-esquerda, chegando aos 2 dígitos. Ele chegou a 9 pontos percentuais, por exemplo, na última pesquisa IPESP, que foi mencionada há pouco pela Nicole, 9 pontos. Então, nós precisamos ver se essa competição agora vai ter um novo personagem que leve essa disputa a um formato quadrangular, ou seja, 4 forças efetivamente, né, participando do processo eleitoral,
4 candidatos sendo vistos como viáveis e, de certa forma, atraindo as atenções e, eventualmente, as intenções de voto dos eleitores. Aproveitando até esse gancho da terceira via, a nossa analista Thais Arbex, aqui da CNN, ela trouxe uma informação, está até no site CNN Brasil, de que enquanto a Simone Tebet trabalha para se consolidar como uma candidata à presidência da República da terceira via, senadores e ex-senadores do MDB estão organizando um jantar aí com o ex-presidente Lula em Brasília. Isso indica, Lavareda, na sua avaliação, de que esse jantar ele é para organizar, de fato, esse discurso com o ex-presidente Lula para um primeiro turno ou para um segundo turno? Seria um indicativo, por exemplo, de que o MDB não acredita nessa terceira via? Olha, Nicole, o MDB, como é sabido pelos analistas, por todos nós, vocês, jornalistas, etc., é uma grande confederação. É um partido que tem muita dificuldade de organizar, agora e antes, um projeto nacional de disputa em eleições presidenciais, etc. Lembrando que em 2018, por exemplo, Henrique Meirelles foi candidato, mas fez praticamente uma campanha solo. O que é uma campanha solo? É isso mesmo, foi ele somente, não é, e desgarrado do resto da máquina do partido, da estrutura, das candidaturas estaduais a governador, etc., dos demais membros do seu partido. Inclusive, ele autofinanciou a sua campanha. Então, esse jantar mostra, mais uma vez, o MDB sendo o MDB, ou seja, uma grande confederação de forças políticas, de líderes políticos estaduais que têm uma capacidade de se articular para atuação no Congresso, frequentemente, mas para as disputas presidenciais, a maioria desses líderes preferem ter autonomia, não é, para fazer as alianças nas unidades da federação, as alianças que lhes são mais convenientes. Antônio Lavareda, cientista político, sociólogo, obrigado pelo bate-papo aqui na CNN neste sábado. Obrigado a vocês e obrigado aos espectadores da CNN.